né? Nosso propósito de estudo, mais uma noite, reunidos no seu santo nome, que nós possamos, nesse período em que aqui estaremos juntos, meditarmos profundamente a respeito da vida e da morte. Observarmos como temos nos comportado na atual etapa reencarnatória e o que podemos fazer para que venhamos a melhorar a nossa condição espiritual ainda nesse período enquanto estamos na Terra. Cada dia que se apresenta para cada um de nós é um dia de oportunidades. Oportunidade essa que nem sempre nós aproveitamos de forma intensa. Seria importante que a cada momento nós pudéssemos compreender que cada dia que se apresenta para nós é o amor de Deus atuando para que nós, espíritos criados simples e ignorantes, possamos progredir cada vez mais rumo à perfeição. É o que nós estamos fazendo na Terra, trabalhando todos os dias um pouquinho para melhorarmos, colaborando com o crescimento próprio, colaborando com o crescimento coletivo dos nossos irmãos e do próprio planeta Terra. Hoje ainda somos um planeta de provas e expiações, não é? Mas se cada um de nós der a sua cota de participação de forma positiva a cada dia, aproveitando o tempo que está ao nosso favor, não é? Nós conseguiremos fazer com que esse nosso planeta se transforme mais rapidamente no mundo de regeneração. E com isso, o que vai acontecer? Nós já não sofreremos tanto. Isso é que é muito importante, né? Muitas vezes se reclama do sofrimento, mas é inerente ao mundo de provas e expiações. Mas vai chegar um momento que nada disso mais vai existir, né? Nós teremos superado a matéria, não haverá mais um predomínio da matéria sobre o espírito, e sim o predomínio do espírito sobre a matéria, né? E nós poderemos dizer assim, ó, conseguir vencer. Todos nós venceremos. A referência que nós temos é Jesus. E essa referência, ela é importantíssima para nós, como está em o Livro dos Espíritos. Qual é o guia modelo que nós devemos seguir, né? Jesus. Eles falam de forma bem simples. Segue a Jesus. A pergunta que se faz é a seguinte: dos ensinamentos que nos chegaram, nós temos utilizado ele e colocado em prática na nossa vida? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, né? Eu me faço essa pergunta de contínuo. Um dia após outro, a gente se vê assim em um determinado momento. Eu tenho aproveitado os ensinamentos do Evangelho e aplicado ele em minha vida. Porque se eu pegar esses ensinamentos e aplicar ele em minha vida, eu vou ter uma vida mais alegre, mais feliz. Mesmo em meio a dificuldades, como falei ainda há pouco, que é inerente ao mundo de provas e expiações e a espíritos de evolução mediana. Mas teremos mais fortalecimento para superar esses obstáculos que estão e estarão à nossa frente. Porque cada dia que se apresenta para nós, nós temos que ultrapassar um determinado obstáculo. Para uns, obstáculo grande, para outros, obstáculozinho maior, mas eles sempre vão se apresentar para ver como nós estamos. Passou, não passou, preciso rever esse ponto. Quantas coisas no nosso mundo íntimo nós observamos que temos que rever. Nós vamos falar de alguém hoje aqui, né, de Zaqueu, por exemplo, que teve que rever tudo. Mas aproveitou a oportunidade, é a hora de rever. Ele poderia deixar passar aquela oportunidade,
Mas ele falou, é a hora de eu rever tudo. Muitos de nós, às vezes, demora, né? Mas vai chegar o tempo. Uns chegam na casa espírita mais cedo, outros mais tarde. Uns conhecem o Evangelho mais cedo, outros mais tarde. Mas, na verdade, pouco a pouco nós vamos tendo esse conhecimento e vamos despertando para as verdades. Quando Jesus vai nos chamar a atenção sobre a vida futura. Nós temos que valorizar a nossa vida atual. Trabalhar com afinco, dedicação, com comprometimento, com abnegação, não é? Mas nós não podemos perder de vista a vida futura, que é o eixo central dos ensinamentos de Jesus, como está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O eixo central dos ensinamentos de Jesus é a vida futura. É para onde nós temos que olhar. Viver esta vida presente da melhor maneira possível, utilizando todos os recursos que estão à nossa volta, para que possamos cada vez mais avançar a passos largos rumo à perfeição. Então, esse companheiro aqui, Zaqueu, ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou essa oportunidade e não deixou ela fugir. Mas era tido como um homem de má vida, não é? Era um publicano, o chefe dos publicanos, coletor de impostos. Todos conhecem a história de Zaqueu? Não é? É interessante. Quando nós fazemos essa pergunta, em algumas oportunidades, chegamos à conclusão que nós não lemos ou buscamos, né, ler as passagens do Evangelho. Às vezes ouvimos falar, alguém um dia leu para mim, não é? Mas não é comum nós folhearmos o Evangelho e ler, não é? Mas, na verdade, acabamos sabendo de uma forma ou de outra a história, que as histórias de Jesus, não é? As narrativas dos apóstolos, parece que elas estão vivas na nossa mente, mesmo que muitas das vezes nós nem tivemos a oportunidade de abrir o livro, não é? Como que isso se explica? Porque nós não tivemos só essa vida, não temos só essa vida. Nós somos espíritos que estamos caminhando há muito tempo. É mais uma face da nossa etapa evolutiva. Hoje nós estamos encarnados no Brasil, né? Um é Pedro, outro é Paulo, outra é Maria, João, uma determinada personalidade. Mas só que nós já tivemos outras vidas. Então essa mensagem, esses ensinamentos, em determinado momento, nós ouvimos, ou lemos, e agora nós estamos relembrando. E quando se fala, parece assim, mas que eu já tinha ouvido isso. Não é? Então eu vou ler para vocês a passagem do Evangelho, não é? Que é importante para fixar. Porque às vezes a gente chega em casa, já é tarde, não dá tempo de ler, ou a gente esquece. Então nós vamos ler aqui para fixar, tá bom? É tipo aquela coisa, né? O professor fala para o aluno, dá uma lida na lição. Aí no outro dia perguntou, você leu? Tia, não tive tempo. Mas o que você fez? Ele fez tudo, né? Ele jogou bola, ele soltou pipa, ele fez arte, ele fez um monte de coisa, só não fez a lição, né? A gente é mais ou menos assim, não é? A gente, em determinados momentos, vou deixar amanhã, eu faço. Então eu vou ler, aí a gente já fixa essa aqui, na verdade eu vou ler duas, tá bom? E vocês já vão fixando, tá bom? Então vamos lá. Jesus em casa de Zaqueu. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, está sendo estudado, não é? E nesse
nesse momento aqui diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia por causa da multidão, pelo fato de ser de estatura muito baixa. Então correu adiante e subiu em um sicômoro, um arbusto de pequenos tamanho, né, para vê-lo, pois Jesus deveria passar por lá. Chegando naquele lugar, Jesus dirigiu seu olhar para o alto e ali o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe diz: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se causei danos a alguém, seja do que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: hoje esta casa recebeu a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Interessante. Lembramos agora da passagem, né? A gente lembrou, né? Então, Zaqueu, como está aqui colocado, era chefe dos publicanos, os coletores de impostos. Eles iam lá, cobravam um determinado valor, e o chefe, a chefia, ficava com uma parte maior, a metade do que era arrecadado. Então esse homem tinha um valor bastante acentuado. Se cobrava 50, ele ficava com 25, não é? Ficava com aqueles 25 que foi amontoando o quê? Fortuna. Mas o que normalmente acontece? Enchia-se tanto de recursos financeiros e era vazio de espírito. Como ser vivente na terra, tinha lá as suas dificuldades, como todos nós temos, né? É natural que esses recursos possibilitavam a Zaqueu fazer todo tipo de coisa que ele decidia fazer. Entretanto, possivelmente esse companheiro deve ter observado que, apesar de todos aqueles recursos à sua mão, ele não tinha algo que lhe faltava. Existia um vazio no que diz respeito à parte espiritual. E ele precisava preencher aquilo. Há notícia de que um homem chamado Jesus passaria por aquele lugar. E a fama de Jesus, ela caminhava a passos largos. Tanto que nós observamos aqui que fala de uma multidão que acompanhava Jesus e de uma multidão que esperava para ver ele passar. Porque os fenômenos que ocorriam na presença de Jesus, as curas, todos tinham aquele conhecimento. E é natural que qualquer um de nós aqui, se falasse: ó, Jesus vai passar ali na Caiuá, não é? Todos nós íamos correr lá para Caiuá. Porque todos nós temos uma dificuldade do ponto de vista espiritual, algo que muitas das vezes nós não conseguimos explicar, um conflito interior, uma dificuldade de compreender-se, uma dificuldade de compreender os outros, mesmo em meio a grandes possibilidades. E possivelmente isso foi o que fez com que Zaqueu procurasse estar ali naquele momento. Ora, se ele tinha tantos recursos materiais, possivelmente poderia dizer-se assim: ele era um homem tremendamente feliz,
nós imaginamos de todas aquelas pessoas que na Terra têm recursos materiais à sua vontade, mas muitas das vezes é rico materialmente e pobre do ponto de vista espiritual. Possivelmente isso era algo que acontecia com Zaqueu, e ele então ficou ali naquele lugar para esperar que Jesus passasse. Era um espírito que, de certa forma, comunicava-se com Jesus, né? Através do pensamento. Mas vamos observar que muitos foram aqueles relatos daqueles que procuravam Jesus. Temos lá a mulher hemorroísta, né? O paralítico, e de certa forma comunicava-se o fluido de Jesus com aquele ser. Tanto que Jesus olha para o alto e Jesus via além das possibilidades do homem normal, não é? Ele diz para ele: desce da árvore, hoje eu vou estar em tua casa. E ele sabia que aquele homem ali, ele poderia ser recuperado. Tanto que ele diz para ele que naquele dia, naquela casa, tinha chegado a salvação. E Zaqueu se propõe a abrir mão das coisas materiais para que pudesse conquistar a verdadeira vida, para que ele pudesse começar a penetrar no conhecimento dessa verdadeira vida. Então, por nós desejada uma vida de paz, de harmonia, de equilíbrio, né? Paz de consciência. E Jesus então é questionado como ficar na casa de um homem que, de certa forma, retira recursos das pessoas, permanecer ali com ele quando tem tantos aflitos e sobrecarregados te esperando, vamos dizer assim. Aí Jesus diz o seguinte: olha, eu vim para os doentes, porque na verdade aquele que lesa, que corrompe, ele é um doente da alma. E Jesus precisava de socorrer aquele espírito, porque aquele espírito, ele poderia, através de abrir mão desses recursos e vendo a sua mudança, ser um exemplo para todos aqueles que estavam ali. Nós observamos na nossa vida de hoje, no mundo em que vivemos, quando determinada pessoa abre mão das coisas materiais. Ainda no outro dia, fez-se referência que o Bill Gates, né, estaria abrindo mão de uma fortuna imensa, não é? Mas como? Muitas pessoas falam assim: como é que pode? Vai abrir mão dessa fortuna toda? Se desse um pouquinho para mim, não é? Porque, na realidade, todos nós pensamos que os recursos amoedados é o que nos dará felicidade. Quando os Espíritos dizem o seguinte, para nós em o Livro dos Espíritos: para essa determinada felicidade, não precisa muito, né? Do ponto de vista material, é a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila. Por exemplo, Zaqueu possivelmente não tinha consciência tranquila, correto? Porque ele retirava os recursos, ele sabia perfeitamente o que ele fazia, não é? Ele não direcionava para uma caixa geral, que ia ser, depois voltar como benefícios para a população e etc. Ele sabia perfeitamente, ele não tinha consciência tranquila. Ele vivia num torvelinho constante, né? E ali aparece um homem, né, que poderia modificar a sua maneira de ver a vida, de compreender o outro que está à sua frente,
ainda ontem, quando nós saímos do Humildade e Amor, e íamos para cá, demos carona para um companheiro, né? Ele estava conversando, e num determinado momento o companheiro falou assim: às vezes a gente não precisa de muita coisa para viver, né? Realmente. Ele falou assim: o dia que eu como arroz, feijão e abro uma lata de sardinha e divido com a minha esposa, eu chego à conclusão que eu não preciso de muita coisa para viver. Interessante, né? Às vezes a gente cria, né, uma história enorme em torno da vida, criamos necessidades enormes e sofremos com essas histórias que criamos. Para que tanta coisa, tanto amontoamento de dinheiro para o Zaqueu, se ele não tinha consciência tranquila, se ele não tinha paz de espírito? A partir do momento que Jesus entra na sua casa e conversa com ele, não é? E Jesus pode entrar na casa de todos nós, não pode? Pode. A gente deixa ele entrar? Depende. Tem dia que eu deixo, tem dia que eu não deixo. Quando eu estou bem, eu preciso, né? Quando eu estou mal, eu peço. Aí ele vem e me dá uma força, né? E é mais ou menos assim que se repete a cada momento. Hoje a gente está precisando de Jesus. A gente precisa dele todo dia. Todo dia a gente precisa, né? Quando está bem e quando não está bem. A gente precisa convidá-lo para estar conosco. Mas muitas das vezes a gente deixa ele um pouquinho distante. Ele gosta de estar presente em nossas vidas, fazer parte das nossas vidas. Não é? Nós já encontramos a dita salvação? Já? Já encontrei essa salvação, né? Essa salvação é entendimento da vida futura, é o entendimento de que eu não vou deixar de existir, que eu vou continuar vivendo, vou deixar de existir do ponto de vista da personalidade, mas eu, espírito imortal, vou continuar existindo. Que Deus é soberanamente justo e bom. Que existe a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos com o mundo material. Então eu tenho já todo esse repertório à minha disposição para trabalhar de forma mais segura nesse caminho de melhora como espírito. Nós falamos assim: mas um dia eu estou esperando, vai chegar a minha salvação. A dita salvação, entre aspas, não é? Porque não é só o simples fato de aceitar Jesus. Aceito Jesus e estou salvo. Não. Há necessidade de trabalho constante. Eu entendi a mensagem do Evangelho e vou trabalhar dentro dessa mensagem que me é passada. É um processo de autoconhecimento, de colaborar com o próximo, enfim. E a cada dia, a passos largos, eu vou chegar a um entendimento maior. Então essa salvação, dita salvação, a gente já conhece sim. Ela já chegou para nós. Agora, só que ela não é tipo assim: eu aceito a salvação. Não, você tem que trabalhar. Ainda esses dias, escutei uma entrevista com o cantor Roberto Leal, né, português. E ele estava dando uma entrevista, e um dia ele falou que modificou completamente a vida dele no encontro que ele teve com o Chico Xavier. Os valores que ele dava, as coisas materiais, etc., né? Valores exacerbados, as coisas materiais, e ele, num determinado momento, na conversa com o Chico, ele muito sofrido, porque aí ele falou: eu tinha tudo e vivia em
dificuldades emocionais das mais diversas. E o Chico, numa conversa com ele falou assim, eu queria pedir a Deus. Aí o Chico falou para ele assim, você não deve pedir, você deve merecer. Primeiramente, buscar merecer. Interessante, né? Aí eu fiquei pensando nisso, né? A gente tem que procurar merecer. Pedir, muitas vezes a gente fica pedindo a vida toda, pedindo. E o que você faz para merecer? Nós temos que fazer alguma coisa. Porque senão a gente vai ficar num cantinho só pedindo, né? Paradinho ali, pedindo. E não fazer nada. Então o Chico disse para ele, você tem que fazer por merecer. E ele falou que ali foi um divisor de águas na vida dele. Não é? Eu achei interessante a insatisfação de toda a posse material. E eu achei interessante também que a repórter, quando ele começou a falar das coisas espirituais, ela não interessava essa conversa para ela. Não interessava essa conversa. E ela falou, vamos deixar dessa coisa assim, muito zen e tal, fez essa colocação, e eu quero saber da coisa material. Né? Vamos pensar no aqui e agora. Então você observa como é difícil, não é? Ainda nos dias de hoje, voltar o nosso pensamento para as coisas espirituais. Aquele que busca comunicar-se a alguém, não é visto como alguém que está assim, um pouco numa ilusão, não é? Mundo espiritual. Fazem hoje, próximo de um mês, uma mãe de um colega, de um meu filho, que o rapaz teve uma crise assim, muito aguda, não é? Psiquiatra, etc. E há 3 semanas ele está indo consecutivamente ao Humildade e Amor, não é? E a mãe dele esteve ali de contínuo fazendo os tratamentos por mais de um ano, toda quinta-feira. E ela ontem falou para mim, Luiz, vou falar para você uma coisa, parece que foi um milagre. Eu falei, não foi um milagre. Milagre não existe, né? Na acepção da palavra. Ela falou, não acredito que ele está aqui. Né? Porque foi uma problemática muito grande vivida pela família. Mas nós vamos seguir aqui no nosso estudo, só para a gente entender os movimentos do mundo espiritual, que muitas das vezes nós queremos decidir tudo, porque eu posso, eu tenho condições para isso, eu sou muito inteligente, eu sou muito poderoso, mas muitas das vezes nós esbarramos com determinados tratados que foram por nós resolvidos no plano espiritual antes do nosso processo de reencarnação, e tem por finalidade fazer com que nós possamos rever tudo aquilo que, num determinado momento, nós não demos o devido valor. Então, o Zaqueu aproveitou a oportunidade, não é?